Oi, hoje eu vim aqui responder a pergunta de um amigo que acompanha os vídeos no canal. Ele já faz tempo que ele me fez essa pergunta e eu só consegui gravar hoje, tô conseguindo gravar hoje. Já vou postar hoje mesmo, né? E a pergunta dele, do Hermínio Rodrigues, é a seguinte. Eu já vou ler logo a pergunta, logo. Eu vou mostrar pra vocês aí como que ele perguntou e aí ó, o senhor pode trazer o tema do canal falando sobre reencarnação forçada? E inclusive contar o relato do espírito no hospital tentando fugir para não reencarnar enquanto estava em coma? Eu contei isso para ele já. Então vou começar contando sobre esse espírito. Vou começar a responder a pergunta na ordem ao contrário. Esse espírito foi o seguinte: quando eu estive de coma no Hospital Lacais, eu estive na UTI. Aí depois que eu voltei da UTI, eu voltei do coma, aí eu fiquei um tempo lá na UTI ainda. E aí aconteceu eu tive várias experiências espirituais, né, vista na vigília e nas projeções lá, tive muitas. Mas esse caso foi o seguinte: tinha um certo horário, eu não conseguia identificar o horário, que parecia assim que ia acontecer alguma coisa, sabe, uma explosão, alguma coisa. Aí começou assim, eu sentia que abria alguma coisa, como se fosse uma explosão num outro plano. E depois isso começou a aumentar. Aí eu perguntava, sempre pros enfermeiros, e eu lá acordado, falava, que hora que é, que hora que é? Mas por que você quer saber de hora, né? Você, falando, brincando, você vai para algum lugar? Aí, porque eu queria saber da hora, porque tinha esse evento, só que mesmo assim eu não decorei o horário. E tinha também o horário que eu tinha visita, que eu gostava. Nossa, então eu ficava contando os minutos mesmo, não tinha o que fazer, eu ficava lá acompanhando o relógio. Igual doido, né? Aí começou a acontecer o seguinte: eu comecei a ver, nesse horário, eu vi assim abrindo uma explosão, como se abrisse um outro lugar, e do chão brotava um ser e saindo correndo, assustado, quebrando tudo, correndo. Não quero ir correndo. Sabe quando a pessoa começa a correr, parece que está sendo puxada para trás? E aí teve uma ocasião isso aí já foi em outro dia, que aconteceu isso de novo e tinha uma enfermeira lá, mexendo lá acho que trocando soro ou vendo soro, eu não reparava nisso. Aí mudou, eu vi que ela ficou assim, sabe? A pessoa, ela dá um... Aí eu senti energia, eu falei, nossa, já tá no horário de acontecer aquilo. Aí começou de novo. Não. Aí brotou do chão aquele ser, eu reparei nele. Ele não tinha forma humana direito. Ele parecia assim que tava perdendo. Sabe quando seria como você começar a voltar para trás para ser criança? Ele tava perdendo a forma de adulto e tava querendo encolher, só que a mente dele tava trabalhando contra aquilo. Então ele forçava para voltar a aparência dele e correndo, e tinha alguma energia querendo fazer ele regredir a criança. E ele, não. Aí eu vi que atrás da cabeça dele saiu um cano, e eu vi que esse cano ele era de pele, não era um cano de luz. Era uma pele que saía, parecendo uma tripona. E aí no início eu achei que tava caída a tripa, né? Mas eu reparei que ela ia e depois desaparecia e entrava lá pro chão de onde ele saiu. Nossa, mas aí eu olhei pra enfermeira assim, ela olhou assustada pra mim. Aí eu não tinha lá no hospital, eu ficava falando, eu falei, você viu? Ela não respondeu nada. Eu não sei se ela viu. Ela pegou, parou de fazer o que estava fazendo e saiu da minha baia que eu tava. E eu vi ela cochichando lá com o chefe dela. Depois desse dia ela nunca mais ficou lá na minha baia. Então eu não sei o que ela viu, o que ela sentiu. Mas ela não quis trabalhar mais lá comigo. Ela pediu para trocar, não deixar ela ficar lá. Eu acho que ela ficou assustada, né? E até então eu achei que era um espírito, por conta dele estar deformado desse jeito, querendo regredir e voltando, sabe, querendo ser uma criança e voltando a ser um adulto. Eu achei que era um espírito das trevas, né? Eu até comentei. Aí foi meu irmão que falou pra mim esse dia, falou, cara, você tava trabalhando. Não, eu não posso entrar, eu tenho que contar, calma lá. Aí, o que me acontece? Aí eu tô lá, né? Aí eu começo a ficar mais consciente, assim, mais consciente não, com mais saúde.
Então eu perguntei para um dos outro enfermeiro o que tinha nos andares abaixo. Ele falou assim, ó, tem maternidade aqui embaixo. Aí eu não, mesmo assim eu não tinha ligado os pontos, né? Aí depois eu tive que descer para fazer uma cirurgia de reparo por conta da escária que tinha, né? Aí eu percebi, eu passei lá isso aí foi eu tinha, tipo assim, eu tinha acabado de ver de noite, era chegando perto da tarde. Aí no outro dia, logo no outro dia, eu tive que fazer essa cirurgia, né? Aí eu passei no lugar da cirurgia, eu vi lá as mulheres, eu vi o barulho delas gritando, né, naquele parto lá. Aí eu vi uma mulher comentar, falou, ó, essa fulana, uma enfermeira para outra, né? Falou um nome dela que eu não me recordo. Ela tem que ter o parto natural e tá tendo muita dificuldade. A criança parece que não quer sair. Falando ainda desse jeito. Aí uma olhou pra outra, né? Eu não sei se eles têm um código. Porque eles não ficam falando dessas coisas espirituais no hospital, porque acho que é proibido, né? E também pra não ser mal interpretado. Então eles sabem quando eles falam. Eu entendi que tem uma linguagem deles lá que eles sabem que é espiritual o problema. Alguns dos enfermeiros sabem que é espiritual. E essas pessoas que trabalham em maternidade, acho que acabam aprendendo que tem espírito que não quer nascer e ela ajuda mesmo. E eu nem saquei. Eu conversei depois com meu irmão sobre isso. Sobre tudo isso que eu tô falando com você. Meu irmão falou assim, Ângelo, esse espírito não estava querendo reencarnar. Ele não era um obsessor nem nada. Ele estava correndo da reencarnação. E ainda digo mais. Ele falou assim, ó, pessoal, isso aconteceu em 2019, em junho de 2019. Logo depois a gente tivemos a pandemia. Depois, agora tem a guerra da Ucrânia, que já, né, eu até comentei sobre isso mais ou menos. Tava tendo guerra civil. Então meu irmão falou assim, cara, o cara já sabia, o cara não queria vir. O cara não quer reencarnar numa situação dessa. Eu vou pro planeta numa situação dessa. Não queria reencarnar. E aí o cara tava fugindo da reencarnação. Aí eu comecei a falar, cara, ele tem razão, era isso mesmo, e eu não tinha raciocinado. Então é isso que eu conversei mais ou menos com o Emílio, mas não com todos esses detalhes que ele pergunta aqui. Mas vamos lá para a primeira pergunta dele, né? Já que eu falei, já contei já logo aqui o final. Vamos continuar com a pergunta dele. Sobre as reencarnações forçadas, qual a minha opinião, né? Primeiro eu vou falar assim, como conforme a minha opinião. Foi nas experiências espirituais que eu tive dentro de trabalho de desobsessão, no centro espírita, no trabalho de apometria e no trabalho e nas projeções astral, no desdobramento do sono consciente. Mas eu vou logo contar aqui para vocês terem uma ideia para onde eu vou. Eu tive num trabalho de apometria de uma moça que queria engravidar. E ela não estava conseguindo. Ela estava fazendo tratamento, ela e o marido. E aí abrimos o tratamento para ela, né? Com todos os procedimentos. Ela teve os 4 desdobramentos. E no dia do trabalho, que eu fiquei mediunizado, né? Todo mundo lá ficou desdobrado. E aí eu vi como se fosse uma célula, né? Isso que eles mostram na minha mente ou na mente de outros médios, muitas vezes é uma imagem, é o que nosso cérebro físico consegue entender. Não é a imagem real. Então você tem que ir buscar intuição e buscar mediunidade ali para ver o que é aquilo. E aí eu vi essa célula, ela parecendo assim que tinha umas partes delas que estavam cinza, igual cinza de fogueira, e estava soltando. Aí eu falei, nossa, ela tem alguma deficiência na célula. Aí veio o desenho do hormônio para mim. Do hormônio não, como é que se fala? Da genética, daquele desenho genético, que é o que eu vi na internet. Também não quer dizer que é aquilo, exato. Aí eu falei, o problema que não é na célula, é na genética dela. Aí, eu perguntando, né, pro meu mentor ali, né, e o dirigente fazendo a leitura o foco dela é saúde, e falando, e o pessoal, o que estava sentindo, conversando ali, antes de começar o tratamento dela. Aí eu senti uma energia que eu sou médium psicofônico, que eu sei que já é espírito já para incorporar. E aí eu já sei que o meu mentor, ele me conecta com o espírito, para o espírito já se defender.
Então o espírito já sente, aí já começa a tentar atacar. Que é a estratégia uma das estratégias que o índio velho usa. Que aí nisso daí ele puxa, nós faz a puxada do espírito. Você pega e incorpora ele. Aí eu falei, tem um espírito. Aí eu falei assim, então é esse espírito que tá mexendo que tá danificando essa célula. Aí eu falei, que região que é? Aí eu senti um calor na minha barriga. Aí eu falei, como é uma mulher lá no útero dela, né? Então ele que tá alterando. Aí eu falei, mas como que ele tá fazendo isso? Aí eu lembrei do tratamento que a gente faz com duplo etérico, que tem muitas coisas que é feita ali também pro mal. Para você fazer a cura espiritual, coisas pro bem, você para saúde física, você faz ali. Eu falei, caramba, e o cara consegue fazer isso, né? Aí eu tipo saquei, eu falei, não quer reencarnar, né? O cara não quer reencarnar. Aí meu mentor já pegou e já jogou ele em mim. Não que jogou, incorporei, não deu nem tempo, né? Que já tinha nesse processo todo, já tinha aberto o tratamento, né? Tinha parado de conversar. E eu incorporei ele. Aí a dialogadora conversou com ele, fez regressão nele, fez terapia para poder, né, descarregar aqueles traumas mais pesados. E ele acabou que veio. Aí, acabou o tratamento daquele dia. A menina não engravidou e tem até hoje, deu à luz. Então a espiritualidade ela usa muita gente dentro dos trabalhos, dentro do centro espírita, da apometria, para poder fazer parte desse processo, que é uma energia mista dos encarnados que estão ali trabalhando com a equipe espiritual. Toda a parte técnica, tudo é lógico que é espiritual, a gente aqui não conhece quase nada. Então, baseado nisso, foi uma reencarnação forçada que ele teve, Hermínio. Foi uma reencarnação forçada, ele não queria vir, aí precisou de conversar com ele por que ele tem que reencarnar. Essa é a mais leve, mas o que o Hermínio tá perguntando assim, o que eu acredito que ele quer, é aquelas que o cara tá lá no umbral, nem sabe de nada, nem sabe que vai reencarnar. Então eu também tive experiência, mas isso daí eu tive até em regressão, em projeção astral. O espírito, isso tem em livros também, livros espiritualistas, Bom, o cara ele apronta tanto que o corpo astral dele, ele cai numa dimensão tão terrível. Não é só desse jeito, eu vou citar um dos jeitos. E aí ele não acredita que está ali naquele inferno astral. Então ele pega e desliga praticamente. É igual virar o Void. Ele começa a perder braço, ele mesmo se encolher, ficar em posição fetal. E não é só desse jeito que acontece. Não pode bater o martelo nisso. E aí a mente dele desliga ele do corpo. Eu vou falar assim, ela desliga do corpo astral, porque ele está no inferno, ele está num lugar muito ruim. E aí ele cria um mundo encantado, sabe? O que ele tem mais que na vida dele encarnada, ele falou assim, ó, eu tive numa região lá no Tibete, que aquilo para mim é o paraíso. Então ele cria esse mundo lá. E ele começa a viver ali nesse mundo. Só que o corpo astral dele tá naquela situação, e a mente, ele tá enganando ele mesmo. Só que isso volta e meia, acontece alguma coisa nessa projeção dele, mental dele. Então, esses espíritos já não tem condição de decidir. Então, o que a equipe espiritual vai? Resgata o corpo astral, faz um tratamento, né? E usa muito projetor astral. Eu mesmo tenho relatos aqui que eu estive na parte mental da pessoa e ela tinha que voltar. É terrível isso. Imagine só você num lugar bonito. Você não lembra de mais nada, só lembra disso. Você está num lugar bonito, aquela montanha, aquele vento, aquela cachoeira, aí de repente chega alguém e senta perto de você e fala, ó, você morreu. Isso aí ainda já não é muito ruim, mas acontece que você está no inferno. E o processo para você voltar, você vai ter que... Isso aqui tudo vai sumir e você vai ver onde você está. Você vai sentir o fedor, você vai sentir o medo, você vai ver os espíritos que fazem parte ali, certo? Eu já incorporei espírito em projeção astral, que ele tava assim, ó, cheio de entidade, cheio de espírito na mesma situação que ele. A cabeça dele afundada, dor de cabeça, ânsia de vômito. Então o espírito, só que ele criou um mundo encantado, né? E aí a gente tem que buscar ele no mental para trazer pro corpo astral. E aí depois o cara não quer reencarnar, porque aí depois disso tudo, o cara nem vai saber como que vai encarnar. Mas a gente que vai lá fazer o resgate, você já fala, ó, o cara vai nascer sem braço, sem perna, porque senão vai se suicidar. Ele vai correndo, pular no barranco. Então ele tem que nascer sem braço e sem perna. O projeto dele não é a gente que decide. É
o que ele fez. Então ele precisa de nascer desse jeito. Ele vai ter um monte de reencarnação, que ele vai ser abortado algumas vezes, né? E ninguém quer reencarnar desse jeito. Imagine você lá do lado espiritual com braço e perna lá numa colônia próxima aí, vai próxima do umbral aí, que tem lugar no umbral que ainda é mais tranquilo que aqui. No umbral pra baixo, eu nem sei, não é perto, mais perto. Que você tem trens que flutuam, você tem transporte, tem tudo, e você tem emprego lá. Aí chega os caras e falam, você vai reencarnar, e é o seguinte, você vai reencarnar na família de uns adolescentes lá no Brasil. Esses adolescentes, eles são desequilibrados sexualmente, eles vão ter filho cedo, eles vão ter doença. E por conta da situação deles terem nascido pobres, eles tiveram que nascer nessa situação, eles não vão ter conhecimento nenhum de administração, eles não vão ter conhecimento de como criar um filho, e você vai ter como exemplo só traficante, ladrão e as pessoas que vai sair para trabalhar. E a chance de você se perder é muito grande, mas você tem que passar por esse processo. Aí você fala, eu não quero me perder. Fala, então vamos arrancar seu braço e suas pernas. Aqui eu exagerei. E aí você nasce, cara. Aí você não quer vir. Você fala, não. Então, imagina uma pessoa que nem sabe que vai acontecer isso com ela. Que essas reencarnações aí, que o cara apronta tanto que tem que vir. Porque senão o planeta vai evoluir, ele vai chegar uma hora que não vai ter mais como reencarnar. Então a espiritualidade tem que acelerar o processo. Então então é isso que me forma a opinião, me formou a opinião. Agora outra pergunta dele, do Hermínio Rodrigues. Qual é o ponto de vista da reencarnação para o senhor? Existe casos de quebra de livre-arbítrio ou dela ser forçada? Forçada, acabei de falar que existe. A quebra de livre-arbítrio existe, sim. Existe magia negra, né? Talvez eu não estou entendendo direito sua pergunta, mas vamos lá, para ver se é isso que você está falando. Tem pessoas que ela pega e fala, eu quero ficar rica. E antes de reencarnar, no projeto reencarnatório dela, ela pediu lá em cima para não ficar rica. Falou, eu não quero ficar mais rica porque eu quero ter essa experiência aqui. E se eu ficar rica, eu tenho esse defeito, eu vou perder a linha. Então, eu quero nascer pobre. Ou a pessoa pega e fala, chega lá, não tem como escolher, ela tem que nascer pobre e pronto. Ela não vai ter direito a estudo, não vai ter direito vai ter que pegar trem, vai ter que pegar condução, gastar 4 horas para ir, 4 horas para voltar, ou seja, vai perder muito, dentro da vida dela vai perder muito tempo. Vai perder saúde, porque a maioria dos empregos ele tira a saúde física sua, saúde mental. E então a pessoa, eles falam, você vai ter que reencarnar desse jeito, infelizmente. Aí a pessoa reencarna e chega aqui e fala, não quero, eu quero ficar rica. E ela pega e ela consegue ativar os seres das trevas. Não é todo mundo que consegue, não. Pode ser bruxo, o que for, né? Todo mundo que vai conseguir abrir um portal e puxar uma entidade dessa, um demônio desse. Eu vou falar demônio, que eu não acredito em demônio. Mas nesses espíritos que pra mim é pior do que demônio. São espíritos aí lá do umbral grosso mesmo, que tem até aparência de bode. Não porque ele finge para assustar, ele realmente tem aquela aparência. Eu tive em dimensões que me levaram. Quem levou foi Preto Velho. Que o espírito ele sumia de um lugar e aparecia num outro. E ele ficava piscando, parecendo que estava piscando. Então, o Preto Velho falou assim: se ele parar aqui mesmo na dimensão, os outros subjugam ele. Então ele fica fazendo isso. Quando alguém abre um portal que anula aquela gravidade que tem nele, eu vou usar a gravidade. Ele sobe e ele tem representante lá em cima, em todas as dimensões. Então esses espíritos, eles são terríveis. Aí, não é todo mundo que consegue. Mesmo sendo bruxo, mesmo sendo mago. E esses espíritos, eles não vão fazer negócio com Zé Ruela. O que eu quero dizer com isso? Eles vão chegar, ele já sabe quando o cara tá puxando, querendo ficar rico. Se aquele cara ali, ele vai olhar na ficha dele, eles têm dados. Esse cara pra mim não representa nada, ele não vai dentro do meu projeto. Eu tô falando um demônio lá. Dentro do meu projeto, ele já é meu e o boi no lambe. Eu não preciso dele, ele já é meu. Eu preciso daquele outro cara que reencarnou lá, que ele pode entrar na Umbanda ou no Espiritismo,
ou até nas outras religiões, e ele pegar e orientar as pessoas. Esse cara é um perigo para mim. Esse eu preciso de dar alguma coisa para ele, de tirar ele daquele caminho. Porque o meu projeto, vou falar assim, a vida do demônio, ele tem os representantes, ele tem que manter o poder dele. Então, aquilo vai atrapalhar o poder dele. Então, esse cara não é o Zé Ruela. Ah, eu preciso daquela mãe de família. Porque só por ela ser uma pessoa exemplar, a energia dela já interfere naquela dimensão que ela tá física, o demônio pensando. Só por ela fazer certinho as coisas, agir certo com os vizinhos, essa pessoa aí para mim, ela atrapalha o meu movimento. Essa pessoa, eu não posso dar uma riqueza para ela, mas eu posso fingir que vou dar e tiro. Agora aquele Zé Ruela que faz magia, que já tá devendo pra um monte de entidade aí, já é meu. E o boi não lambe. Entendeu? É assim que funciona. Agora eles podem usar o escravo dele, que são pessoas que se perderam, né? Porque bruxaria, tem pessoas... Um médico, ele pode ser um bruxo, fazer a cura em você. Um químico que faz um remédio para te curar, ele é um bruxo. Mas essa bruxaria que eu tô falando é a bruxaria onde a pessoa vira escrava, certo? Ela pega, abre um portal e acha que vai dominar o demônio, ou até pedir favor pro demônio, e acaba que ela se entrega praticamente todinha, que ela se corrompe toda, e esse ser que passou por esse portal, ele não vai querer voltar nem a pau, então ele vai se agarrar nela e vai querer que ela seja um representante dele. E isso quer dizer o quê? Que ela seja um escravo. Por que é um escravo e por que o outro não, o que faz o bem? Porque o que faz o bem, ele tem um livre-arbítrio, ele faz o que ele quer. E o escravo, ele vai trabalhar na marra. Ele vai fazer a coisa ruim na marra. Mesmo ele não querendo fazer mal, ele vai ter que fazer. Mesmo ele falando, não, eu tô me lascando, eu não vou, que eu tô ficando doente. Não tem boca, ele vai fazer, porque ele é escravo do ser. E o couro vai comer pro lado dele. E esses seres só trabalham com as pessoas, fazendo a pessoa sempre ficar na mão dela. Sempre com inimigo no encalce, sempre com doença na família. E sempre alguma coisinha na parte financeira não dá certo. E ele sempre vai ter que estar ali pedindo favor para a entidade. Então, aí a pessoa, não é qualquer um que puxa, mas aqueles que conseguem, voltando à pergunta, né? Que está dentro da pergunta, mas... Então a pessoa pega e faz acordo com essas entidades. E aí ela fica rica, dessa forma, comendo na mão da entidade. Comendo na mão da entidade, junto com ela, às vezes, ali está o pai de santo que se corrompeu, o bruxo, ou o espírita que faz isso, que tem espírita, que ele é espírita, até a hora que o cerco aperta para ele, né? Aí quando aperta, ele vai fazer magia negra para poder ficar rico ou ganhar um cargo na empresa. Mas elas pegam e faz quando aperta. Elas não conseguem perdoar, elas não conseguem gerenciar aquele processo, né? Aprender com os erros e melhorar a situação dela. Não. Ela quer burlar, ela quer passar por cima dos outros. Toda religião, evangélico, espírita, umbandista, candomblessista, todos esses tem um caminho reto para seguir, porque o problema não está na religião, é no ser humano, né? O ser humano que é o problema. Então, Hermínio, aí a minha opinião é essa, que o livre-arbítrio pode ser forçado, pode ser quebrado, quer dizer, pode ser quebrado sim. Se existe o demônio que quer quebrar, existe também uma equipe espiritual que trabalha e é justo. Então existem vários casos aí de pessoas que começou a querer ficar rico e desencarna, certo? Conheço o caso de até funkeiro que desencarnou aí, né? Começou cedinho, criança, e tava achando que ia ficar rico, tá bom, porque só vê a parte financeira, né? Não vê o lado espiritual. A espiritualidade do falou, vamos recolher. E acidente de carro e desencarne. É assim que funciona. Então a espiritualidade das trevas também, ela investe ali no cara, e aí ela acha que vai ganhar. Só que a espiritualidade desencarna, puxa o cara, ou então o cara cai pra lá, e as trevas falam, desculpa o palavrão, nós investimos tanto pra ter esse representante lá, e agora o cara morreu, mano. Pra nós não serve mais pra nada. Porque ele já é um escravo aqui.
Não vai ter força nenhuma por conta do que já fez. Isso também, perdão, isso também não quer dizer que a pessoa, porque fez um acordo com um ser trevoso, um demônio desse, quer dizer que ela vai conseguir. Ela pode ali começar a ficar rica, daqui a pouco ela pode bater o carro e desencarnar. Então a espiritualidade recolhe. Fala, não, vai recolher. Vai recolher e ele vai assumir, vai catar os cacos dele, vai, o que ele fez de errado ele vai assumir. Então existe justiça divina, existe equipe espiritual que trabalha no encarne e no desencarne. São espíritos muito evoluídos, escolhidos pelo plano superior, e eles não têm uma religião específica. Não existe esse negócio de espírita, umbandista, católico. Eles são representantes de... Eu vou usar Deus. Eles são representantes do plano superior. E eles têm a equipe aqui, que representam eles. Que são mentores bem evoluídos que trabalham fazendo o encarne e o desencarne. Então a pessoa ela pega e tenta burlar. Algumas delas consegue. Isso quer dizer o quê? Quando ela consegue? Quer dizer que os caras pegaram ali o projeto de reencarnação dela e falou, beleza, ela escolheu esse caminho, dá pra seguir aí, ó. Dá pra seguir. Eles fazem que todos que estão envolvidos no grupo karma falar. Ele não vai evoluir, mas muitos ali ele vai acabar sendo mal necessário, né? E aí utiliza ele. Você entendeu? Até uma guerra. A espiritualidade de luz não quer guerra. Mas quando ela é inevitável, eles usam ela para poder evoluir a população. Então, quer dizer o quê? A população mundial. Que uma guerra é um caminho ruim. Porém, foi o caminho que a humanidade escolheu. O caminho da dor, né? Porque tem como ter tudo que a guerra trouxe de benefício de tecnologia, de conhecimento, se a gente escolhesse outro caminho, que era através da pesquisa e de um país perdoar o outro e ter diplomacia. Entendeu? Então existe o caminho do amor, mas a gente sempre gosta de sofrer. Pode ver aí, ó, eu passei por um processo na UTI por conta das minhas escolhas em outras vidas e até nessa. E aí, o que acontece? Foi o que eu consegui. Mas eu poderia ter conseguido melhor. Vocês entenderam? A gente tem que aprender com o erro. Então é isso aí. Tá respondido, Hermínio? Um abraço e obrigado pela pergunta, viu? Muito boa.